nossa reunião. Eu quero agradecer a todos os irmãos, né? É sempre uma alegria muito grande a gente poder se reunir aqui. E nós vamos orar, irmão, vamos interceder. Os irmãos têm algum pedido a fazer? O Senhor sempre tem ouvido as nossas orações, a gente sempre tem percebido, né, o Senhor respondendo e pessoas têm sido alcançadas através de nossas orações aí, amém? Ô, irmão, coloque eu aí para eu sarar logo desse desconforto, irmão, que Tá. ontem eu tive tanta dorzinha de cabeça, não é uma dor forte, mas é tão chatinha. E à noite, sabe, virei de terça para quarta à noite com essa dor, mal conseguia dormir. Tá tomando água, irmão? Bastante líquido? Muita, irmão, Tá, muita. Eu tenho muita sede e vou lá e tomo. Agora mesmo eu tomei um copo e meio cheio, assim, tá. bem cheio. Tá bom, nós vamos orar sim. Mas com certeza, irmão, vai ficar 100% dia 14, na hora que a irmã Janete chegar. Se Deus quiser Oi, aí, vai. e sábado também, quero estar 100% sábado. Amém. Vamos orar sim. Amém. Mais alguém, irmãos? Quer oração? Eu queria pedir oração para o Felipe, que é um primo nosso, Felipe. e oração, né, para os de sempre, a Vânia e a Edna e família, para minha filha, para Família todos do os meus Fred. familiares, né, minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho, a minha sobrinha que eu tantas saudades, é para todos os meus familiares. Família do Fred também. A família do Fred, que nós perdemos um amigo através da Carla, faz 16 anos de amizade dela, Eu ele vi mesmo faleceu. aquela foto lá. Ele é aqui do Brasil, né? Mora aqui, né? Ele é do Brasil, ele mora em Piracaia, ele é um jovem de 31 O que anos. aconteceu? E Acidente? foi acidente. Hum, Acidente. Acidente de moto. meu Deus. E a família, a gente está pedindo oração para a família Vamos deles. orar pela família, porque deve estar enlutados mesmo, né? Ah, sim, muito. Mais alguém? Então vamos orar. Vamos falar. Santa, Carol, André Isso. e Guilherme. Amém. Vamos falar com Deus, irmão? Vamos interceder. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por essa reunião, essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui orando, intercedendo ao Senhor em favor de alguns irmãos, amigos e familiares que precisam do teu agir. Mas antes, Pai, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor pela nossa salvação eterna, pela nossa vida eterna. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo ar que respiramos, pelo pão nosso de cada dia, pela água que tomamos. Agradecemos ao Senhor pela nossa amizade que temos aqui entre irmãos e amigos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por nos constituir ovelhas do teu rebanho, Pai. E nesse momento, meu Deus, eu quero te pedir em favor do nosso irmão Ayrton, que está aqui conosco na reunião, que está com desconforto, meu Pai, de dor de cabeça, algo que está lhe incomodando, Pai, nós repreendemos toda a enfermidade. Mandamos embora, em nome de Jesus. Cremos, meu Deus, que agora, através dos teus anjos, meu Deus, haja uma operação do milagre na vida dele. Que ele seja curado instantaneamente, que ele possa ter uma noite abençoada e amanhã levantar animado e livre, meu Pai, desta enfermidade, desse desconforto. Oramos, meu Deus, pelo Felipe, que é primo da nossa irmã Janete, que a tua graça alcança a vida dele. Não sei ao certo qual é a necessidade, meu Deus, qual é a prioridade de vida que ele tem, mas peço a Ti para que o Senhor se revele a ele, meu Deus. Se manifeste a ele como o Salvador da sua vida. Pai, eu também te peço em favor da nossa irmã Vânia e toda a sua casa, toda a sua família. A nossa irmã Edna, meu Deus, toda a sua casa, toda a sua família. Anjos poderosos guardando elas. E o Teu Espírito conduzindo-as em triunfo, em sabedoria e em vitória. Pai, eu também te peço em favor da Carlinha, meu Deus, que tem trabalhado bastante, que está lá nos Estados Unidos, que o Senhor guarde a tua filha, proteja, meu Deus, conduza ela com sabedoria, que anjos poderosos estejam acampando ao redor da tua filha, protegendo ela e guardando ela em teu nome, Pai.
Pai, eu também te peço em favor da nossa irmã Roseli, meu Deus, que é irmã da nossa irmã Janete, Pai, e toda a sua família, toda a sua casa. Guarda, meu Deus, proteja, livra, em no nome do Senhor Jesus. Oramos, meu Deus, pela família do Fred, que perdeu esse jovem, meu Deus, e tão jovem, nesse trágico acidente, que o Senhor tenha misericórdia. Guarda, meu Deus, o coração de cada um dos familiares. Que o teu Espírito possa derramar do bálsamo em cada coração, em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, também te peço em favor da nossa irmã Irena, meu Deus, que o Senhor dê saúde, força a toda ela, a toda a sua casa, guarda a vida deles, nosso irmão Willi, todos eles, Pai. Também te peço em favor da nossa irmã Carol, nosso irmão André, o Guilherme, esta família, meu Deus, que precisa do teu agir, que precisa, meu Deus, do Senhor trabalhar com as tuas mãos. Assim como nós, eles também são vasos de barro nas suas mãos. O Senhor é o oleiro e o Senhor sabe onde e como fazer para nos tornar vasos para a tua glória. Eu quero te pedir que o Senhor faça isso com a Carol e com o André. Faça o que for preciso, Pai, mas que eles se tornem vasos que glorificam o teu nome, que honram o teu nome, que possa ser, meu Deus, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Eu não peço, meu Deus, por nenhuma solução de problema. Eu peço para que o Senhor, como oleiro, trabalhe sobre o vaso de barro, amassa e faça um vaso para a tua glória, porque tu és um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por todos nós aqui, por todas as famílias aqui representados, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. E glória a Deus. Amém, amados? Nosso irmão Walter está aí, acabou de chegar. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Maravilha. Alguém quer falar, quer se expressar, irmãos? Quer dar um testemunho? Fica à vontade. Graças a todos, um abraço a todos do grupo. Amém. Mais uma quarta-feira abençoada, esperada. Chegou, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Graças a Deus pela tua vida, irmão Walter. Mais alguém? Amém? Tudo certo? Todo mundo com frio, né? Só a irmã Janete que não. Amém. Vamos lá. Vamos estudar aqui a palavra, meditar um pouquinho na palavra do Senhor aqui. Aqui em Romanos, capítulo 8, irmãos. É um capítulo lindo, maravilhoso, que eu gosto muito desse capítulo aqui, né? Onde Paulo, na verdade, as epístolas paulinas são epístolas onde mostra a soberania de Deus, onde mostra a razão da nossa esperança, né? Ou a nossa esperança em Cristo, a nossa esperança eterna, onde mostra a nossa posição em Cristo, é glorioso. Eu quero estudar aqui com os irmãos alguns versículos, meditar aqui para a nossa edificação. Aqui em Romanos capítulo 8, e no versículo 18 em diante, o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos dessa forma: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então Paulo, ele chama a atenção não somente daqueles irmãos. Eu creio que se essa palavra foi escrita para a nossa edificação. Então aqui Paulo, ele fala de uma aflição daquele tempo, né? Mas se a gente olhar para o nosso tempo, existe uma aflição também, né, irmãos? O que os irmãos acham? O que os irmãos acham? Se existe uma aflição em nosso tempo hoje? No mundo que nós vivemos, existe alguma aflição que oprime as pessoas? Qual que é a opinião dos irmãos? Se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Existe, irmãos, alguma aflição no tempo presente? Com certeza, né, pastor? Então, Paulo ele vem e escreve dizendo isso. Ele fala, olha, existe uma aflição no tempo presente. Alguém pode falar assim, não, mas esse tempo aqui que ele falou é o tempo dele lá. Mas irmãos, eu consigo perceber que existe uma aflição que oprime a humanidade na Terra. Nós temos visto guerras, nós temos visto depressões
até sábado passado nós estávamos falando que os irmãos com uma certa idade aí, há 50 anos atrás, você não ouvia ninguém que estava com depressão, né? As pessoas não tinham isso. Existe o que é uma depressão? É uma pressão sobre as emoções, é uma hiperpressão sobre as emoções das pessoas. As pessoas estão totalmente debilitadas, né, com relação a tudo que está ocorrendo. A ansiedade tem tomado conta das pessoas, tem prejudicado a saúde física e emocional das pessoas, né? Os problemas de ordem financeira no mundo todo têm causado uma desigualdade muito grande, né? Os problemas políticos têm afligido. Nós estamos vivendo agora no Brasil uma polarização terrível, né? Terrível. Eu tenho vou fazer 43 anos de idade, e eu não me lembro o Brasil viver uma polarização como essa. Eu não me lembro. Os irmãos talvez um pouco mais de idade, de repente, tenham alguma lembrança, mas eu não me lembro. No tempo que eu me entendo por gente, que no tempo que eu já me entendo um pouco de política, eu não me lembro como que o Brasil ficou tão dividido como nós estamos hoje. É uma aflição, né, irmãos? As pessoas discutindo pelas redes sociais, as pessoas muitas vezes discutindo dentro das próprias casas, né? Os parentes divididos, sabe? Uma situação caótica, né? Então, eu não sei se os irmãos concordam, mas nós podemos dizer que essa aflição aqui que Paulo falou, que lá no tempo dele, ele chamou um tempo presente, né? O presente século, o presente tempo, também chega em nossos dias de hoje. Parece que existe uma aflição que aflige a humanidade, né? Nós temos visto o índice de suicídio aumentar no mundo, né? Os irmãos já perceberam isso, não? Existem jovens, muitos jovens se suicidando. As drogas têm destruído a juventude no mundo todo. Em especial no Brasil, o que tem de jovens de classe média alta tomado pelas drogas. E mesmo os jovens da periferia tomados, né? Eu estava numa empresa esses dias e o sócio proprietário, né, da empresa, mais com a sua filha, e estava me dizendo lá, Tiago, aqui todo mundo aqui fuma maconha. Todo mundo aqui é usuário de maconha. E não tem o que fazer, porque está tudo muito normal. Então você percebe uma aflição? Você consegue perceber isso, irmãos? Os irmãos conseguem perceber as doenças, os problemas, as situações? São aflições que não são somente no tempo que Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Elas também estão em nosso tempo. São as aflições do tempo presente. Aí ele diz, essas aflições não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa, irmãos? Que glória que vai ser nos revelado no futuro? Eu acredito, irmãos, de coração, que essa glória é aquela glória de ser revestidos de uma eternidade, de um corpo celeste, de uma capacidade de não mais sofrer as consequências dessas aflições nessa terra. Né? Nós, muitas vezes, temos dores no coração, na alma, nas emoções, não é pelas aflições que a gente passa nessa terra. Você não tem? Quando você vê um ente seu sofrendo, uma situação toda, às vezes num problema de família, separações, isso não dói, irmãos? Não dá uma aflição na alma? Não dói na alma? Então, assim, eu creio que há de ser revelado a glória em que há de ser revelado a nós. É uma coisa que vai ser o momento em que o Senhor vai nos introduzir em um ambiente onde esse tipo de sofrimento, de dor, de aflição, não mais nos atingirá. É uma esperança que eu tenho e que isso me dá uma força gloriosa para mim poder enfrentar essas aflições e as tribulações dessa vida. E aí ele diz no versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha como é que é interessante quando Paulo escreveu isso aqui. Ele está dizendo, olha, os filhos de Deus ainda não se manifestou. Olha, e parece que a criatura está sedenta, está clamando, pedindo, está com uma expectativa muito grande para que os filhos de Deus se manifestem.
Quando Paulo escreve isso, não significa que aqui, olha, ele era um filho de Deus, Paulo. Os irmãos para qual ele estava escrevendo eram um filho de Deus. Ele estava dizendo, mas não se manifestou nessa glória que ele acabou de falar. Existe uma glória em que no futuro eterno o Senhor nos fará manifestar, né? Como de fato nós somos. Filho de Deus possui o DNA de Deus, né, irmãos? Possui o poder de Deus, possui a glória de Deus. E essa natureza nossa, humana, muitas vezes nos impede de manifestar a plenitude de quem nós somos. Nós somos um povo escolhido por Deus, nós somos eleitos, e muitas vezes um problema de saúde, uma situação familiar, às vezes uma aflição aqui, outra ali, e a gente vive assim na vida, não tem o que fazer. Isso faz parte da nossa caminhada, né? Fez parte de Paulo no tempo presente dele, também faz parte do nosso tempo presente. Ninguém pode negar que as aflições não existem nesse mundo, né? E aí ele diz assim, está à espera, diz que a criatura está esperando, né, com uma grande expectação, uma ardente expectação, essa manifestação dos filhos de Deus, essa glória plena que o Senhor fará com que cada um de nós se manifeste na eternidade. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então ele está dizendo aqui que a criação, que é a criação de Deus, que é a natureza, que é a terra, que tudo, ficou sujeita à vaidade. A vaidade é o pecado. Porque a vaidade ela é algo que macula, que torna ruim aquele ambiente. É a vaidade que vai contra os princípios de Deus, contra a humildade, o amor, a bondade de Deus. E aí diz que a criação está sujeita à vaidade. E é verdade, irmãos. A gente percebe que uma boa parte da aflição que aflige o homem na terra, que aflige a humanidade na terra, é fruto dessa sujeição da criatura à vaidade. A vaidade tem dominado o coração das pessoas, você não percebe? Eu até tenho dito isso, às vezes em casa eu falo, nenhum homem vai resolver o problema da fome na terra, nenhum homem vai resolver o problema da desigualdade na terra, nenhuma ideologia vai resolver esse problema. Não vai. Por que que não? Porque a criatura está submetida à vaidade. Como que a vaidade vai permitir que a pessoa gere a glória, a plenitude de bondade, de amor, de mansidão, de justiça? Então é preciso ter um momento em que o Senhor vai fazer com que os filhos dele se manifestem nessa plenitude para que então não esteja mais sujeito à vaidade. Aí ele diz, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem é que sujeitou? Quem é que sujeitou a criatura à vaidade? O pecado, né? A natureza terrena é que sujeita. Não é assim, irmãos? Você não percebe que conforme vai passando os anos, você vai ficando mais aprisionado ao cansaço, à fadiga, às debilidades, às fragilidades humanas, porque você está sujeito à vaidade, você está sujeito a essa natureza que está contaminada, estragada pelo pecado. O pecado que estava em nosso espírito foi removido na cruz do Calvário. Portanto, em espírito, diz Paulo, que estamos aperfeiçoados. O Senhor nos aperfeiçoou. Mas existe uma natureza que ela está aí, nos sujeitando. Nos sujeitando. E aí, então, ele vai agora no versículo 21 falar de algo glorioso que tem que estar no nosso coração. Aí ele fala assim, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então ele está falando aqui de um momento em que os filhos de Deus vai deixar de viver essa natureza corrupta, pecaminosa, essa sujeição à escravidão, porque esse corpo nosso, ele nos escraviza, ele é corrupto, essa é a mais pura verdade. Ele está dizendo que haverá um momento em que tem que ter essa esperança. Ele fala, na esperança de que um dia nós vamos ser libertados desse corpo, libertados dessa servidão da corrupção, para a liberdade da glória
dos filhos de Deus. Você vê que ele fala aqui, ele fala no plural, se colocando dentro, se incluindo, Paulo se incluindo, os irmãos. Então você vê que é um texto que parece que ele acabou de escrever isso aqui, porque me parece que os dias de hoje é muito claro isso para nós, as aflições, o sofrimento, as tribulações, as pessoas estão buscando, elas querem justiça, elas querem algo diferente, mas, sabe, a vaidade, a natureza terrena, o pecado que estragou a nossa natureza, impede disso acontecer. Aí ele fala de uma esperança. Será que nós temos essa esperança, irmãos? Qual é a esperança, você que está me ouvindo pela internet? Qual é a esperança que você tem? Você tem uma esperança no governo A, B ou C, ou você tem uma esperança de um dia o Senhor remover, nos libertar dessa servidão humana, dessa fragilidade humana que gera em nós a aflição, o sofrimento? Essa é uma esperança que Paulo diz que nós temos que ter. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha, aqui não é a liberdade aquela que foi nos dado na cruz do Calvário. Aquela já está dado, já foi feita. Aqui é uma liberdade de substituir um corpo de servidão por um corpo de glória, glorificado, onde a gente não mais vai viver as consequências dessas aflições. Você já percebeu como é que é a nossa vida? A gente vence uma aflição hoje e logo no dia seguinte tem outra. Já percebeu, não? Você vence um problema, seja uma situação de saúde, de repente vem um problema de família, daqui a pouquinho vem um negócio de financeiro, e aí uma coisa aqui, outra... Não é assim, irmãos? E aí o envelhecimento, aí o cansaço, aí a inapetência, a impotência, as coisas começam e você vai tendo aquelas aflições e vence uma situação hoje, mas você sempre está ali. Paulo chama isso de servidão da corrupção. E nós estamos, humanamente dizendo, cada dia mais sendo corrompido. Basta você pegar uma foto sua de quando você tinha 18 anos e olhar e falar, nossa, como mudou, né? Porque vai se corrompendo, vai se deteriorando. Porque é assim que funciona. E aí ele diz no versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Bom, ele falou, e quando ele escreveu isso há quase 20 séculos atrás, alguém pode falar, mas isso aqui ele falou lá, quando ele escreveu, no tempo dele. Mas você não tem visto a criação gemer, irmãos? Você tem visto a natureza gemendo? Você tem visto a humanidade gemendo pela fome na terra, pelas doenças? Nós passamos por uma pandemia aí. Você viu alguém gemendo, irmãos, de dor, de sofrimento, de angústia, por ter perdido entes queridos, por sofrimento? Você tem visto as pessoas gemendo? Então está aí, visível para nós. Né? E aí ele diz, toda criatura geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Dores de parto. Quem é que vai nascer dessa situação toda? Quem é que vai brotar dessa situação toda? E que vai nos tornar livres dessa corrupção humana que nós vivemos? Eu creio, irmãos, que é o Senhor Jesus que vai brotar, que vai cumprir a promessa que Ele fez para nós. Ele fez uma promessa, Ele diz, olha, aonde eu estiver, estarás vós também. Amém? Essa é a nossa certeza de vida eterna. Isso tem que encher o nosso coração de certeza. Imaginar que a vida vai acabar aqui nessa corrupção e que ela não vai continuar na eternidade. Muita gente que vai nos ouvir pela internet pode ser que de repente pense assim, não, morreu, acabou. Mas imaginar que isso é dessa forma é não imaginar que existe um Deus de um plano soberano, glorioso, maravilhoso, que nos prometeu a vida eterna. Jesus nos prometeu a vida eterna. Amém? A vida eterna. E aí, para finalizar, ele diz assim no versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos. Então ele está dizendo, olha, a criatura e os filhos de Deus, os dois, ambos,
E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do quê? Do nosso espírito, da salvação, dos nossos pecados? Não, a redenção do nosso corpo. Ele fala aí, irmão, no versículo 23. Então houve uma redenção na cruz do Calvário do quê? Dos nossos pecados. Cristo já nos levou os nossos pecados, fomos salvos para sempre, irmão. Não há pecado mais que impeça eu e você de ter comunhão com o Criador, como era assim no velho pacto, porque o pecado estava lá. Jesus então tirou o pecado, nos redimiu do pecado, mas ele não tirou o nosso corpo. E o nosso corpo, ele ainda continua estragado pelo pecado. Ele é corrupto. Ele é uma natureza corrupta. E aí diz a palavra aqui que nós estamos esperando. Paulo diz, eu estou esperando por isso, pela redenção do nosso corpo. O que é uma redimir? Purificar. Então, passar a ter um corpo purificado, um novo corpo. Um corpo que não mais esteja sujeito às aflições dessa terra. E aí ele diz no versículo 24, porque em esperança somos salvos, em esperança. Tem que ter essa esperança da salvação, da vida eterna. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então, a esperança que nós, os filhos de Deus, temos que ter é a esperança de vida eterna, aquela que visivelmente, carnalmente, você não vê. O que você vê carnalmente? Você vê política. Você vê a cada 4 anos políticos prometendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. É o que você vê. No olho nu. Né? É assim ou não? Olho nu. Você vê as ideologias A, as ideologias B. Você vê isso. Seus olhos veem isso. Só que isso não é esperança. Se a gente esperar que as coisas vão acontecer por aquilo que a gente está vendo, então a gente não tem esperança coisa nenhuma. A verdadeira esperança é aquilo que corre das promessas de Deus para a nossa vida. Jesus prometeu, ele diz, e eu os ressuscitarei no último dia, estarei convosco para sempre. Ele disse, olha, onde eu estiver, aí vós estareis também. Amém, amados? Nós viemos da eternidade, fomos escolhidos, eleitos e predestinados de lá, e para lá nós vamos voltar. Amém? Tenha essa convicção e o nosso corpo um dia será redimido. Seremos libertados dessa escravidão, dessa servidão do nosso corpo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos a Deus e agradecemos ao Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por esses momentos que passamos aqui juntos, meditando na Tua palavra. Estamos certos de que o Senhor tem reservado para nós na eternidade é glorioso, é maravilhoso. Não se compara com as riquezas e as coisas desse mundo, nem tampouco com as aflições que passamos nessa terra. Ah, meu Deus, a nossa esperança maior é um dia sermos totalmente introduzidos para a eternidade, o descanso eterno, verdadeiro, pois sabemos que aqui na terra, meu Deus, estamos debaixo dessa servidão do corpo. Estamos debaixo, meu Deus, desse corpo corrupto, que muitas vezes nos humilha, que muitas vezes nos entristece, nos aflige. Mas sabemos e temos essa esperança em Ti, de que o Senhor nos fará introduzir a eternidade com o corpo glorificado, e todas as nossas lágrimas serão enxugadas, e o Senhor nos fará viver eternamente em um ambiente juntamente contigo de alegria e de delícias. É assim, meu Pai, que nós descansamos o nosso coração em Ti, na certeza disso. Todas as demais coisas nessa terra são coisas materiais, são coisas passageiras, são coisas fúteis que a gente usa aqui somente. Mas a nossa verdadeira esperança e alegria é saber que um dia estaremos na eternidade com o Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos e recebemos o caminhar de meio para final de semana em perfeita vitória.
Que o Senhor nos dê o descanso, meu Pai, desta noite, para que nós possamos, os que forem trabalhar amanhã, estejam trabalhando com vigor, com saúde e com força. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu oro e declaro o teu povo reinando em vida, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Amém. Somos mais que vencedores em Cristo Graça e paz a Jesus. todos. Um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Amém, amados? Amém. Paz a Graças a todos. Deus.